Bom, vamos seguir falando sobre o Banco Master, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou que não teve acesso ao material da quebra de sigilo de Daniel Workário, enquanto ainda era o relator do caso do Banco Master lá na Suprema Corte. Janaína Camelo chega ao vivo aqui no nosso 3 em 1, trazendo todos os detalhes pra gente, é claro, manifestação por parte do ministro Dias Toffoli. Jana, esse material só foi recebido quando André Mendonça assumiu a relatoria do caso, né? Seja bem-vindo, uma boa tarde, minha amiga. Muito boa tarde para você, Cássius. Pois é, exatamente, e o ministro ele fez questão de esclarecer isso numa nota que foi publicada hoje à tarde. Nessa nota, o ministro Dias Toffoli ele faz todo o histórico de todas as decisões dele durante o tempo em que ele ficou relator desse processo aqui no STF. E ele diz que esses dados que foram extraídos do celular de Daniel Workário só chegaram ao Supremo Tribunal Federal já na relatoria do ministro André Mendonça, que é o novo relator, né? Foi decidido depois que ele seria o novo relator desse caso. A gente tem um trecho dessa nota que foi divulgada pelo ministro Dias Toffoli, Cássius, para mostrar aí na tela. Ele escreve o seguinte, que até o dia 12 de fevereiro, o material retirado dos aparelhos celulares apreendidos não havia sido encaminhado ao STF e que é importante, então, destacar que a última decisão também, por ele proferida, foi no dia 12 de janeiro, um mês antes, 12 de janeiro de 2026, e foi justamente para determinar que a Polícia Federal encaminhasse o material ao Supremo. E aí adiante ele escreve também que até o dia 12 de fevereiro, que foi a data que ele deixou a relatoria do caso, então nenhum material havia sido encaminhado ao STF. O ministro ele fez questão de esclarecer isso, só lembrando que ele saiu do caso por conta de toda uma polêmica, né, envolvendo decisões dele, envolvendo também a empresa que ele tem com os irmãos, que tem uma ligação, acabou tendo uma ligação com o Banco Master. Teve também depois um relatório da Polícia Federal entregue ao ministro Edson Fachin, também citando o nome do ministro Dias Toffoli, enfim, toda uma questão. E aí foi decidido ali entre todos os ministros que essa relatoria deveria ser redistribuída, foi redistribuída por sorteio e caiu então nas mãos do ministro André Mendonça. Desde quando ele está com esse caso, ele tem atendido a pedidos da Polícia Federal e esse processo tem andado com uma rapidez maior e sem tanto sigilo, né? Como, por exemplo, no caso desses dados do celular de Daniel Workário que foram extraídos, já estão com a CPMI do INSS, por exemplo. Só lembrando, Cássio, é importante lembrar que essas decisões, inclusive do ministro, que deflagrou agora a terceira fase da operação e acabou levando à prisão de Daniel Workário e de outros alvos ali da investigação, ainda vai ser referendada aqui no STF, no julgamento na semana que vem, justamente na segunda turma, que é a turma que faz parte o ministro Dias Toffoli, que deve votar nesse julgamento. Cássius. Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Olha, meus amigos, acabamos de receber informação que Daniel Workário acaba de deixar o IML lá na capital federal e agora ele segue em direção à penitenciária de segurança máxima, que é uma penitenciária federal, né, da Papuda, onde ele ficará nesses próximos 20 dias, pelo menos, isolado, no período de adaptação. E, é claro, numa cela isolada de outros detentos, uma cela de cerca de 9 metros quadrados, onde ele fica cerca de 22 horas preso e tem direito a 2 horas de banho de sol. Esse deslocamento deve levar cerca de 15 a 20 minutos. Lembrando que lá em Brasília o tempo está muito instável, está chovendo muito, por isso o comboio está numa velocidade um pouco mais reduzida, mas a gente vai trazendo todas as atualizações. Ele agora é em deslocamento e a qualquer momento a gente traz a informação da chegada dele na penitenciária de segurança máxima lá de Brasília. Bom, meus amigos, eu quero conversar com vocês sobre a declaração por parte, né, a resposta que foi dada pelo ministro Dias Toffoli, Zé Maria Trindade. Quero começar com você, porque o ministro, de certa forma, se justificou, dizendo, olha, até o dia 12 de fevereiro, enquanto eu era o relator do caso do Banco Master, eu não recebi nenhum tipo de dado, né, nenhum tipo de informação, o conteúdo das mensagens da quebra de sigilo de Daniel Workário, e ainda falou, olha, enquanto eu estive na relatoria, eu autorizei todos os requerentes, né, os requerimentos por parte da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Mas a gente sabe que foram aí, pelo menos, decisões um pouco mais lentas, decisões polêmicas, decisões que geraram um burburinho, um certo constrangimento, mas o próprio ministro Dias Toffoli, querendo ou não, lavando as mãos em relação ao avanço das investigações. Zé Maria. Pois é, esse sigilo, ele está no Congresso Nacional. E eu acho que o ministro Dias Toffoli não se lembrou, mas ele transferiu esse sigilo
da CPI para o gabinete do presidente do Congresso Nacional, uma decisão inusitada, né? Tirou da CPI, que é a parte investigativa, e levou para o gabinete do presidente do Senado Federal, né? Aí depois entrou o ministro André Mendonça, que retornou para a CPI. Mas o Supremo, a Polícia Federal também teve e tem esse sigilo. O juiz só toma conhecimento quando a investigação chega no juiz. Mas ele sabia, o ministro Dias Toffoli, que existia esse documento. Tanto é que tem o despacho dele transferindo da CPI para o gabinete do presidente do Senado. Esse material, Cássius, ele é muito grande, é muita coisa, Sigilo bancário, fiscal, telemático, né? Essa palavra telemático aí inclui tudo, WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo, né? Então é um material muito vasto. Lá na CPI, eu fui até o local lá, até a porta, evidentemente, ele está protegido por um sigilo. Não existe a quebra de sigilo, a abertura do sigilo. O que existe é a transferência do sigilo para outro setor de funcionalismo público que tem por dever guardar o sigilo, sob pena de cometer crime. Quem vazar um sigilo comete crime. E já existem casos, por exemplo, o Protógenes, delegado da Polícia Federal, foi preso, condenado por quebra de sigilo. Ele, delegado, investigando. Então não há a abertura do sigilo, como a gente diz. O que há é uma transferência do sigilo. E esse sigilo está numa espécie de bunker lá do Senado Federal. Só entra senador, integrante da comissão parlamentar de inquérito, pode levar um assessor, não pode levar celular e nada que possa gravar ou tirar foto, né? Ele pode consultar os documentos e o sigilo. E me disse a senadora Damares que ela tem uma facilidade maior de ler esses documentos, porque ela foi assessora há muito tempo, é advogada, então conhece os trâmites. Então ela se inteirou de tudo muito rapidamente da situação. Por isso que ela tem lá umas dúvidas sobre a possibilidade de Daniel Vorcaro não ser realmente o dono do Banco Master, mas que teria um dono oculto, né? Há desconfianças, que seja o Augusto Lima, que é aquele baiano, né? Que tem um forte pé no banco e que tem uma posição muito forte. Mas, enfim, é esse o processo. Então, o ministro Dias Toffoli despachou a transferência do sigilo da CPI para o gabinete do presidente do Senado, uma decisão muito estranha e muito esquisita. Ô, Alangani, eu quero te ouvir também, porque esse caso do Banco Master também... deixa eu só me despedir do pessoal da rádio, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o nosso 3 em 1 segue aqui em todas as outras plataformas ao vivo, com muita informação e, é claro, trazendo todos os desdobramentos do caso do Banco Master. Ô, Alangani, agora a gente falando, né, do caso do Banco Master, especificamente na atuação dos ministros, ou pelo menos da proximidade deles com o Daniel Vorcaro, é praticamente uma montanha-russa. A gente falou aí de Dias Toffoli bastante, até ele se afastar ali, pelo menos, da relatoria. Aí depois a gente pega uma outra montanha-russa, aparece o nome de outros ministros, depois vem de novo Dias Toffoli, agora o nome de André Mendonça, e agora a gente está diante dessa semana com o nome de Alexandre de Moraes, praticamente no meio dessa discussão e na mira ali da PF, da própria Procuradoria, em relação às mensagens que foram trocadas. Foram cerca aí de 9 mensagens, exatamente no dia em que o próprio Daniel Vorcaro acabou sendo preso pela primeira vez lá no final do mês de novembro. Você acredita que cada vez mais esse envolvimento por parte dos ministros requer, ou pelo menos necessita de uma explicação perante a sociedade, perante a opinião pública? Mas é claro, né? Numa situação normal, os ministros já deveriam ter uma atitude bastante comedida, né? Não dar entrevistas, não participar de eventos privados, algo que não aconteceu, até porque alguns deles participaram, sim, de eventos patrocinados pelo Master em Londres há pouco tempo. Então, já numa situação normal, isso não seria bem-vindo. Há um claro conflito de interesse, até porque muitas empresas que patrocinam esses eventos têm processos na Suprema Corte. Agora, diante da gravidade dos fatos, o que tem vindo à tona, é claro que a sociedade brasileira precisa de explicações. Veja, o Jair Bolsonaro foi impedido de nomear um diretor da Polícia Federal por conflito de interesse, decisão a qual ele aceitou
numa boa. O que a gente está vendo agora, o que tem sido vazado na imprensa, o que tem sido apurado principalmente na coluna da excelente jornalista Malu Gaspar, é fazer aquilo lá do Bolsonaro uma brincadeira de criança, né, em relação à indicação da Polícia Federal. São mensagens muito comprometedoras e que dão a entender que quando o Daniel Vorcaro fala bloqueou o quê? Qual que é justamente a hipótese que vem na nossa cabeça? Bloqueou a liquidação do Banco Master. E se a gente está falando de ministros de Estado, né, atuando para frear uma liquidação de uma outra instituição de Estado e que envolve um controlador que hoje está preso preventivamente, é algo muito grave, é algo muito sério e que precisa ser explicado. Não à toa também tem saído na imprensa, saiu no portal Metrópolis agora há pouco, que no Globo também, que ministros da Suprema Corte dizem que a troca de mensagens, né, obtida entre Daniel Vorcaro, enfim, ali o que foi apurado pela Malu Gaspar, são preocupantes e quase que insustentáveis, de acordo com a opinião de outros pares do ministro. Ô, Gani, você tocou num ponto interessante porque desde que Dias Toffoli acabou, né, deixando a relatoria, aconteceu uma espécie de pacto entre os ministros. Foi feita uma saída negociada para que Dias Toffoli não se declarasse impedido, né, de seguir na relatoria, simplesmente se afastou, assumiu André Mendonça por meio, né, de um sorteio, mas mesmo assim a gente viu várias ações, várias notas, vários movimentos e declarações por parte dos ministros, até mesmo durante aberturas de sessões, como um recado, como uma defesa à instituição, como uma espécie de blindagem institucional. Só que essas mensagens que estão sendo divulgadas agora, e claro, a imprensa tendo acesso aos poucos, depois da quebra de sigilo do Daniel Vorcaro, querendo ou não, os ministros entraram num terreno extremamente sensível, né? Entrou num quase uma areia movediça que, querendo ou não, isso pode abalar mais uma vez e aumentar a crise de imagem da instituição. Cássio, quando a situação está sob controle, isso vale para qualquer coisa na vida, né? Você consegue ali fazer um pacto, agir de maneira corporativa. Muito bem, corporativista, melhor dizendo. Agora, quando a situação começa a sair de controle, aí é o salve-se quem puder. Cada um vai defender o seu e o corporativismo é deixado de lado. Então, talvez a gente esteja entrando exatamente neste terreno de que agora as velhas alianças, os velhos pactos, né, a defesa aqui dos interesses corporativistas fiquem de lado, porque é algo incontrolável que pode atingir a reputação de outros ministros. Ô, Piperno, eu quero te ouvir também em relação a isso, porque, querendo ou não, a cada episódio que vai surgindo ou um possível envolvimento de ministro do STF, isso acaba aprofundando ainda mais a crise do STF, que, olha, a gente não sabe onde pode dar. É claro que esse caso, ele mexe com a credibilidade de muitas instituições. Hoje, por exemplo, o excelente colunista do jornal O Globo, Bernardo de Mello Franco, publica uma coluna em que ele diz que o caso Banco Master, Daniel Vorcaro e tal, expõe a milícia da Faria Lima. E é verdade, né? São muitos gangsters envolvidos, até porque essas investigações e essa operação que pegou o Vorcaro também implica outros personagens. Enfim, Caboclo Oculto também acerta em cheio, inclusive instituições nobres, instituições que negociavam, que tinham relações mais do que perigosas e íntimas com o PCC. Então aí a gente já está falando da turma do dinheiro, né, amaziada aí com o crime organizado. E Daniel Vorcaro fazendo parte desse ambiente. Então, essas conexões, para mim, elas são infinitamente mais importantes do que o personagem Daniel Vorcaro. Se amanhã depois chegarem à conclusão de que é mais barato fazer um acordo com ele entregar todo o patrimônio pessoal, ficar livre, mas em compensação entregar políticos, ministros do STF, gente do Banco Central, nobres cabeças da Faria Lima, opa, pego na hora o acordo. Então, vejam só, ele... É óbvio que ele é um arquivo vivo, mas
Hoje, eu duvido que não tenha muita gente em altos escalões da República e das nossas instituições e daquilo que eu sempre chamo de pacto das elites que não queira, por exemplo, que não prefira vê-lo morto. É óbvio que sim. Mas para começar a investigação, porque aí já são muitas pontas e é importante não se perder, eu começaria por quem recebeu o dinheiro dele. Até assim, quem são os personagens dos quais a gente já sabe que, enfim, de quem a gente já sabe que ele pagou alguma coisa. Então, vamos começar por isso. E aí eu estou incluindo também ministros cujos parentes tinham bons contratos. Então, político que recebeu o dinheiro dele, ministro que recebeu o dinheiro dele, consultor lá que recebeu o dinheiro dele, eu acho que seria, assim, um bom tiro de largada aí. E, Piperno, tem uma questão também, é tanta pessoa envolvida, né? Pega tanto a classe política, todo o espectro, né, de diferentes poderes, que muitas vezes os próprios pessoas ou os próprios políticos envolvidos podem ter objetivos e finalidades diferentes nesse envolvimento, nessa conexão com o Daniel Vorcaro. Então, a gente pode ter várias investigações dentro de uma só, mas é claro que a polícia precisa avançar nisso. E outro detalhe também, meus amigos, se puder botar todo mundo aqui na tela, porque a gente fala muito no Daniel Vorcaro, o banqueiro, o dono do Banco Master, mas a gente tem que falar. O onipresente Daniel Vorcaro, ele está em todos os lugares, com conexões duvidosas, com uma rede de apoio e também, é claro, de contatos em todas as esferas e espectros políticos. E tudo isso chama muita atenção, por isso que é importante essa investigação a sair, assim, pelas teias que tem, por todas as conexões, por todas as teias que foram formadas, porque realmente é algo de uma magnitude, de um tamanho que ainda a gente não consegue precificar, a gente não consegue chegar a esse tamanho. Por isso que agora, com a prisão dele num presídio federal e a possibilidade de uma delação premiada, aí sim a gente começa a subir alguns degraus e isso, claro, vai conseguir avançar de forma até mais célere.